Você já parou para pensar, de verdade, o que aconteceria se de repente o Sol simplesmente apagasse? Tipo, não fosse mais aquela enorme bola de fogo brilhante que ilumina, aquece e dá vida a tudo ao nosso redor? Imagina só você acordando numa manhã comum, levantando da cama, andando até a janela, esticando o corpo ainda sonolento e olhando para fora. E tudo parecer completamente diferente, estranho, como se o mundo tivesse mudado de repente, mas você nem percebe de cara, porque a luz que nos chega da estrela ainda demora cerca de 8 minutos para atravessar os 150 milhões de quilômetros que nos separam do Sol. Então, nesse instante, tecnicamente, o Sol já estaria apagado, mas nós ainda estamos vendo ele brilhar no céu. É loucura pensar nisso, não é mesmo? Depois desses 8 minutos, a luz que nos mantém acordados, aquecidos e vivos desapareceria de repente, e a Terra mergulharia em uma escuridão completa, total, absoluta. E não estou falando daquele escuro confortável de noite tranquila, quando a lua aparece e algumas estrelas piscam no céu. Eu estou falando de uma escuridão intensa, opressiva, como se alguém tivesse apertado o interruptor gigante e desligado a luz do universo inteiro. E olha só, a primeira coisa que você sentiria nesse momento não seria o frio cortante, mas sim o medo, o silêncio absoluto e a estranheza esmagadora de perceber que a ausência do Sol muda tudo ao seu redor em um instante, deixando o mundo irreconhecível e assustador. E aí vem o frio, que chega rápido e sem piedade. Sem o calor constante que o Sol nos fornece, em apenas algumas horas a temperatura começaria a despencar, devagar no começo, mas de forma inexorável, como se cada minuto fosse arrancando um pedaço do calor do planeta. No início, poderia até parecer suportável, talvez como uma noite extremamente fria de inverno, mas a cada hora que passa, é como se o termômetro caísse dezenas de graus, fazendo você tremer, procurando cobertores, aquecedores ou qualquer fonte de calor. Em apenas uma semana, grande parte da superfície do planeta já estaria congelada. Rios e lagos começariam a solidificar e os oceanos começariam a formar uma crosta de gelo cada vez mais espessa. E mesmo que você pensasse em acender uma fogueira gigante, ligar aquecedores potentes ou se empilhar com mantas para tentar se aquecer, o calor que conseguimos gerar com a tecnologia humana nunca chegaria nem perto de substituir o calor constante e vital que o Sol nos proporcionava naturalmente há bilhões de anos. E não para por aí. As plantas, que dependem da luz para sobreviver, entrariam em colapso quase imediatamente. Sem a fotossíntese, elas não poderiam mais produzir energia, folhas murchariam, flores morreriam, e a cadeia alimentar inteira começaria a ruir de dentro para fora. Primeiro, as plantas morrem. Depois, os animais herbívoros que dependem delas para se alimentar começam a perecer. Em seguida, os carnívoros, privados de presas, enfrentariam o mesmo destino. Em poucas semanas, praticamente todas as formas de vida que vivem na superfície estariam em perigo iminente. E a menos que você tenha acesso a um abrigo subterrâneo, comida estocada ou algum tipo de tecnologia avançada de sobrevivência, a sua própria existência rapidamente se transformaria em uma corrida desesperada contra o tempo, tentando adiar o inevitável. E a água? A água também se comportaria de maneira completamente diferente. Sem o calor do Sol, a evaporação praticamente cessaria, os rios e lagos congelariam lentamente e o ciclo da água, que é fundamental para manter toda a vida, ficaria completamente desregulado. A vida marinha poderia resistir um pouco mais, principalmente nas camadas mais profundas do oceano. Mas mesmo esses refúgios isolados começariam a congelar por cima, formando uma crosta de gelo que separaria e limitaria o ecossistema interno. Eventualmente, mesmo essas áreas ficariam cada vez mais hostis, transformando os oceanos em um ambiente quase estéril, deixando apenas pequenas manchas de vida, lutando para sobreviver nesse novo mundo frio e escuro. E agora, se você pensa no lado psicológico da coisa, é quase surreal. Imagine viver em completa escuridão, sem a menor certeza de quando ou se a luz voltaria. Isso afeta a mente de qualquer pessoa de maneira profunda e perturbadora. A sensação de isolamento seria esmagadora, e a nossa rotina, tudo que conhecemos e damos como certo, desapareceria de repente. Sem sol, sem luz natural,
Sem calor, a vida cotidiana como a conhecemos simplesmente deixa de existir. E mesmo que tentássemos nos adaptar, construir abrigos, gerar energia artificial e desenvolver tecnologia para sobreviver, a longo prazo, sem a energia solar, a Terra se tornaria cada vez mais hostil, um lugar de luta constante para a sobrevivência. E não pense que a gravidade seria afetada de imediato, mas o sistema solar inteiro começaria a sentir mudanças. O Sol é a âncora que mantém todos os planetas em órbita de forma estável. Sem ele, lentamente, os planetas começariam a se afastar, vagando pelo espaço sem direção, como barcos perdidos no oceano. E se você acha que isso é exagero, pense bem. A luz e o calor são apenas duas das muitas funções essenciais do Sol para manter a vida, a estabilidade e o equilíbrio do nosso planeta. Mas há algo absolutamente fascinante, ao mesmo tempo que completamente aterrorizante, nessa hipótese de o Sol simplesmente apagar de repente. O céu noturno mudaria de uma forma que nunca mais seria a mesma. Sem a luz constante, intensa e ofuscante do Sol dominando o nosso dia, todas as estrelas, galáxias, nebulosas e até os planetas que antes eram quase imperceptíveis se tornariam incrivelmente visíveis. Seria como se alguém tivesse aberto uma janela gigante, enorme, diretamente para o universo, revelando detalhes e cores que normalmente estão escondidos pelo brilho do nosso astro-rei. Você poderia olhar para cima e ver uma quantidade infinita de pontos luminosos, algumas estrelas piscando de forma tão clara que pareceriam perto o suficiente para tocar, enquanto outras formariam desenhos desconhecidos, galáxias espirais se apresentando como verdadeiros redemoinhos de luz e cores no espaço profundo. Seria, sem dúvida, um espetáculo visual inacreditável, algo de tirar o fôlego, algo que faria qualquer pessoa sentir a grandiosidade e a imensidão do cosmos de uma forma quase religiosa. Mas aqui está o ponto assustador. Nós não estaríamos vivos por muito tempo para testemunhar a real magnitude desse cenário. Cientificamente, seria uma oportunidade sem precedentes de estudar o universo, de observar com detalhes inimagináveis o que antes ficava ofuscado pelo Sol. Mas emocionalmente e psicologicamente, seria devastador. A escuridão total, combinada com o frio extremo que começaria a dominar o planeta, tornaria qualquer contemplação celestial também um lembrete do perigo, do isolamento e do fim da vida como a conhecemos. Então, resumindo e conectando tudo, se o Sol apagasse, o primeiro efeito que notaríamos seria a luz desaparecendo após 8 minutos, um intervalo silencioso e quase cruel que nos daria o último vislumbre de seu brilho antes que tudo mergulhasse na escuridão absoluta. Logo depois, o frio mortal começaria a se instalar de forma rápida e impiedosa, atingindo camadas da atmosfera, da superfície, dos oceanos e dos rios. A vida na superfície entraria em colapso, começando pelas plantas, passando pelos herbívoros e finalmente afetando todos os animais que dependem dessa cadeia alimentar. Os oceanos congelariam gradualmente, formando uma crosta de gelo que isolaria o que ainda resta da vida marinha, tornando ecossistemas inteiros frágeis e vulneráveis. A mente humana enfrentaria desafios psicológicos inimagináveis. O medo, a incerteza e o isolamento psicológico seriam quase impossíveis de suportar. A Terra não desapareceria, mas se transformaria em um planeta frio, escuro, desolado, praticamente um deserto espacial, onde cada dia se tornaria uma luta constante pela sobrevivência, uma batalha para não apenas viver, mas para encontrar sentido em meio ao caos. E o mais incrível e chocante de tudo isso é perceber como essas consequências extremas nos mostram de uma forma clara e assustadora o quanto dependemos do Sol. Ele não é apenas uma estrela bonita no céu que faz nascer e se pôr todos os dias. Ele é, na verdade, a base de toda a vida no planeta, um motor invisível que mantém o clima estável, aquece os oceanos, faz brotar plantas, alimenta animais e nos dá energia, força e até influência sobre o nosso humor. Cada respiração, cada passo, cada raio de luz e calor que sentimos é um presente silencioso do Sol. Então, da próxima vez que você olhar para ele, mesmo que seja de longe ou por um breve instante, lembre-se, o Sol está nos sustentando silenciosamente, a cada segundo, sem que precisemos fazer absolutamente nada além de admirar, respeitar e agradecer por ele existir. E agora, quero que você pense comigo. Já imaginou como seria realmente tentar sobreviver nesse mundo sem Sol?
O que você faria primeiro? Fugiria da superfície imediatamente e procuraria algum abrigo subterrâneo seguro onde pudesse se proteger do frio e da escuridão? Tentaria criar sua própria fonte de energia, inventando tecnologias que pareciam impossíveis até ontem? Ou simplesmente ficaria ali, parado, contemplando a vastidão escura do céu que antes era iluminado pelo nosso astro-rei, tentando aceitar a nova realidade, entendendo a fragilidade da vida? É assustador imaginar tudo isso, não é mesmo? Mas também nos faz refletir e valorizar ainda mais cada raio de luz que recebemos, cada calorzinho do dia, cada manhã ensolarada que muitas vezes nem notamos, mas que define toda a vida na Terra. Se você está curtindo esse vídeo e quer continuar explorando os mistérios do universo comigo, então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade ou vídeo novo. E quero muito saber sua opinião, então comenta aqui embaixo como você tentaria sobreviver se o sol apagasse amanhã. Vamos ver quais são as ideias mais criativas e interessantes da nossa comunidade e quem sabe até usar algumas dessas sugestões para os próximos vídeos.